Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 13 de junho de 2024. Eu, Italo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, o Dr. Rafael Zulli, o Dr. João Marcelo de Oliveira, também em sessão o Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, doutora Gabriela, Dr. Piero, Dr. Rodolfo, que sustentarão oralmente suas razões recursais ou acompanharão o julgamento. Agradeço a gentileza dos colegas, informo que essa sessão é gravada, após seu término será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Vamos seguir aqui pela ordem da pauta. A doutora Gabriela, que se encontra presente, ela sustentará oralmente em 2 processos da CBD. É isso, doutora Gabriela? Bom dia. Isso mesmo, bom dia. Bom dia. Então, vamos iniciar pelo primeiro, o auto de infração 4082315, Companhia Brasileira de Distribuição, relatoria Dr. Rafael Zulli, e então passo a palavra ao Dr. Zulli para contextualizar a acusação. À vontade, doutor. Bom dia a todos, bom trabalho a todos, tá? Vamos lá. Esse processo ele tem vou dizer, um andamento específico, né? Vamos ver aqui. É o final 35, porque nós temos um outro que é com o doutor Ítalo, né? Esse processo aqui, em especial, ele é um processo correspondente a infrações relativas ao crédito. O imposto de crédito indevido por ter se creditado indevidamente em maio de 2014. Poxa, daqui a pouco já fez, né? Nossa Senhora, 10 anos. Através da escrituração dos valores em ajuste de crédito nos registros correspondentes ao livro fiscal, registro de apuração e escrituração, notificado a descrever a base legal para o aproveitamento do crédito, o contribuinte formou tratar-se de ressarcimento extemporâneo de crédito, retiro a maior em operações com mercadoria sujeito ao regime de ST e apresentou os artigos de acordo com os estoques previstos na portaria CAT, ainda é a 1799, tá? Os quais referem-se aos períodos de apuração de maio e de setembro de 2009 tá, e novembro de 2009, só foram apurados pelo contribuinte quando disposto no artigo 66B. Tá? Enfim, é essa a acusação. Perfeito? Então, há efetivamente a apresentação de defesa, o processo foi mantido em primeira instância, teve um longo andamento até aqui, perfeito? E eu digo que, efetivamente, há vários argumentos na defesa. A primeira instância julgou procedente, o recurso ordinário diz em relação à Lei 13457 o próprio recurso ordinário. O contribuinte ele pede, lógico, o provimento por suas alegações, pede SO e que o entendimento da notificação fiscal recorrente apresentou documentos, esclarecimentos e bases legais para a tomada do crédito, artigo 150, parágrafo 7 da Constituição Federal, bem como os documentos solicitados, que, apesar do empenho da recorrente em atender o fisco, este considera, desde a edição da Lei 13291/2008, que somente é possível ressarcimento quando houver preço final ao consumidor único ou máximo, fixando e autorizado pela autoridade competente, que não é o caso das mercadorias comercializadas pelo estabelecimento, tendo sido glosado o crédito e tal glosa foi acatada pela direção recorrida. E aí, nesse sentido, ela prossegue, fala sobre a ST e traz demais argumentos, tá? Principalmente baseada na 13.2981/2008, perfeito, fala nas taxas de juros, e o processo ele teve, vou dar uma pincelada, tá? Só para poder contextualizar, desculpe. O andamento do processo, ele foi distribuído à 6ª Câmara Julgadora, foi julgado pelo nobre colega auditor, o juiz Rubens de Oliveira Neves, aqui em Parabéns, um grande amigo. Este relator, votou, e ele foi conhecido integralmente com
um desempate do Fabrício Costa Rezende de Campos. Aí adivinha o recurso especial manejado pela Secretaria da Fazenda na pena da RF, tá? Traz aí argumentos contra a nulidade, decisão de premissa falsa, quanto ao mérito, enfim, tá? Traz os cotejos, decisão paradigma, decisão cotejo paradigma, ele traz aqui, eu trouxe o detalhamento do recurso especial, né? A juntada de paradigmas, o pedido, enfim, tá? Fiz um breve resumo daquilo que aconteceu. Na sequência, tá? Houve efetivamente a distribuição dos autos, tá? E com essa distribuição dos autos, vou dar uma puladinha, houve a solicitação de vista do ilustre colega Alberto Polegai, né? E assim ele disse: crédito ICMS devido ao imposto, ressarcimento de substituição tributária, lisão recorrida, extra petita, recurso especial conhecido para anular o envenenamento da corda que retornou dos autos para exame das razões oficiais dos limites em que estes foram alegados. Tá? Então, efetivamente, essa foi a decisão na época. Houve também pedido de vista da ilustre juíza doutora Maria Anselma Croscato, tá? E aí veio, assim, prevaleceu o voto do doutor Alberto Polegai, recurso especial fazenda conhecido a anulação da decisão anterior para recurso ordinário. Tá? E aí, efetivamente, nós estamos neste pé do andamento do processo, e a senhora tem, então, 15 minutos, e eu vou tentar digitar a sustentação oral, perfeito? De franquia, então, a palavra. Muito obrigado, é o que eu tinha a esclarecer. Hoje eu estou com uma certa dificuldade, porque tem um negócio aqui que fica enchendo no meu braço e já está me perturbando, ele acaba de começar a encher. Então, qualquer paradinha, eu estou fazendo um mapa, porque eu ainda não contei a vocês, mas eu falei ao presidente, para mim era a questão de posição, de efetivamente de honra também, comunicar ao presidente que eu vou me afastar, não sei por quanto tempo ainda, tá? Por conta de um problema meu particular, que eu vou ter que fazer uma cirurgia, vou dizer, estritamente difícil e de risco, tá? Então, aí qualquer coisa, eu dei uma paradinha porque esse negócio aqui não me deixou dormir. A senhora tem, então, 15 minutos para a sustentação oral e eu vou tentar desistir. Obrigado. Fique à vontade, doutora Gabriela. Primeiramente, desejo uma excelente manhã a todos, estimas melhores para o excelentíssimo Rafael Zuli Neto, que eu tenho muita estima. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa nova composição, apesar de eu conhecer a maioria dos jogadores aqui, que seja um biênio de sucesso. Bom, prometo também não me alongar demais, como já bem relatado pelo Dr. Rafael Zuli, trata-se de um auto de infração onde foi cobrado aqui da recorrente e recorrida a diferença de ressarcimento relativo à diferença de base de cálculo em produtos pautados. Quando do primeiro julgamento na Sexta Câmara, há alguns anos atrás, por maioria foi decidido que esse auto de infração ele deveria ser cancelado por conta do julgamento do tema 201, porque a discussão antes era que esse ressarcimento com base na diferença de base de cálculo aqui no estado de São Paulo só poderia ser realizado se esse preço estivesse pautado ou pela Secretaria da Fazenda ou por algum órgão habilitado para tanto. Demonstramos, né, que existia esse preço, sim, fixado, mas, independente disso, depois, um fato novo ocorreu, que foi o reconhecimento de todo e qualquer o direito ao ressarcimento de toda e qualquer diferença de base de cálculo, não só para produtos pautados, aqui também no estado de São Paulo, por conta do tema STF 201. Por isso, então, no TIT, na Sexta Câmara, foi julgado procedente o recurso ordinário da recorrente para que fosse cancelado o auto de infração, trazendo como base de julgamento
do tema 201. Já na Câmara Especial, eu participei também do julgamento lá do recurso especial da Fazenda. Houve um grande debate neste caso, em que o voto vencedor, por maioria, entendeu que o julgamento para cancelar, apesar de entenderem que sim, o tema 201 faria com que, né, esse auto de infração ele fosse cancelado, o julgamento com base no julgamento do tema 201, ele era extra petita, tendo em vista que a recorrente até então não tinha suscitado o julgamento do tema 201 nos autos. Então, o voto da Maria Anselma foi vencedor, depois de um longo debate, e aí voltou no final do ano passado para julgamento na 11ª Câmara, se eu não me engano, e era a doutora Maria Anselma relatora. Então, ela devolveu no final do ano e agora houve uma redistribuição aqui com o novo biênio. Nós demonstramos, com a nulidade, né, desse acórdão da 6ª Câmara, o primeiro acórdão da 6ª Câmara, que só foi fato novo, ou não foi suscitado o tema 201 em nossa defesa, porque foi um fato realmente novo e foi muito, muito próximo ao julgamento na Câmara Especial. Então, por isso, assim, entendemos que o julgamento poderia ser de ofício, aqui reconhecendo o tema 201, tendo em vista a sua repercussão geral, mas agora trouxemos no nosso novo recurso ordinário, também trouxemos em memoriais, que o tema 201 só confirma tudo aquilo que havíamos falando desde o início da nossa defesa, o direito aqui ao ressarcimento da base de cálculo, quando presumida ela não ocorre, conforme reconhecido pelo STF. Então, sendo assim, agora com essa nova composição, agora com todos os temas sendo devidamente suscitados, queremos que esse recurso ordinário seja novamente provido. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Doutor Zulli, fica à vontade. Vamos lá, só estou ajeitando. O teclado, a Fazenda me mandou um notebook. Notebook, aliás, não é um notebook ruim, né? Lógico, eu preferi o meu sistema, mas o teclado aqui, não me acostumei com ele, não gostei. É um HP, não gostei. Eu estou acostumado com o Dell. Eu já pedi um novo da Dell, mas ainda não chegou. Eu quero ver se eu substituo, tá? Eu só estou arrumando algumas coisinhas que as teclas são muito próximas, né? E eu digito o A e vem o A e o S junto, né? Estou eliminando isso. Acho que deu para consertar. Vamos lá. Aqui. Agora foi. Muito bem. Eu digo de início o seguinte, né? Preciso que o pessoal se melhorar em disciplinar e conheça os recursos das preliminares, do exame que efetuo, não constato preliminares objetivos. O presente aí é líquido e certo e legalmente constituído e devidamente instruído na forma do artigo 142 do CTN, observando a decisão em grau de juízo singular decorrido da análise dos fatos das provas que instruem o AIM, observando-se os princípios da legalidade e da verdade material, acusa o contribuinte no efetuar do crédito em maio de 14 por intermédio de escrituração de valores em ajustes de crédito nos registros correspondentes ao livro de apuração e do ICMS e EFD e escrituração digital. Este foi o notificado pelo fisco a esclarecer a base legal para o aproveitamento do crédito, tem informado ao fisco tratar-se de ressarcimento de imposto de retira maior em operações com mercadoria sujeito ao regime DST. A hipótese de ressarcimento apontada refere-se aos casos em que a operação final
com a mercadoria, a base de cálculo foi inferior à presumida. Trata-se, então, de crédito em hipótese de ressarcimento que somente é possível desde a edição da Lei 13.291 de 2008, nas situações em que haja preço final ao consumidor único ou máximo fixando e autorizado pela autoridade competente, o que não é o caso das mercadorias comercializadas pelo estabelecimento. No caso em que se tratando de bebidas, esta secretaria adota como base de cálculo o disposto no artigo 43 do Regulamento 2000, o qual corresponde ao artigo 28b da Lei 6374 de 89, que corresponde, por sua vez, ao parágrafo 6º inserido no artigo 8º da Lei Complementar 87/93. Os argumentos que se assemelham, então, às prejudiciais, me parece muito que estão mais ligados ao mérito, né? E aí eu digo, ainda observo também que a decisão de piso bem analisou as acusações fiscais, as provas, os argumentos das partes e os contribuintes, cuja decisão está fundamentada constante às provas de alta, cuja jurisprudência e a legislação que rege o contencioso do Ministério Tributário refletiram o acabamento das alegações autuárias expedidas em sede de defesa que foram reproduzidas. Ainda não observo desrespeito à ampla defesa. Transcrevo a acusação nesse ponto para análise do mérito e situar. Perfeito, e digo, examinando os autos, notadamente o RO, observa tratar-se de crédito indevidamente de ICMS através da escrituração no valor de ajuste de crédito nos respectivos livros de registro de apuração, e aqui eu defino, eu transcrevo a parte fundamental. Assim é que, em se tratando de acusação de crédito devido de imposto lançado diretamente na acusação de forma extemporânea, referente a ressarcimento de ICMS-ST, cujas operações finais se deram por preço inferior ao utilizado anteriormente com base de cálculo para o recolhimento antecipado. De tal sorte, considerando a analogia entre a época do sorte, artigo 28, 28A e 28B, trata-se exatamente do procedimento a ser adotado pelo contribuinte, no caso da suspensão passiva da substituição, com responsabilidade atribuída em relação às operações ou prestações em que a base de cálculo será o preço final ao consumidor, único ou máximo autorizado ou fixado por autoridade competente, redação dada pela Lei 12.681/2007, perfeito, e a redação dos artigos 28 e 29b. E aí eu digo, nesse sentido, determinar a legislação, a apuração da base de cálculo, ST, nos seguintes termos. A base de cálculo do ICMS é o preço final a consumidor único ou máximo fixado ou autorizado pela autoridade competente. O fisco fixará a base de cálculo, tendo por base os valores praticados na venda do consumidor sugeridos pelo fabricante. Nesse sentido, os procedimentos previstos na forma da regência tinham por objetivo a determinação da base de cálculo exatamente para efeitos do cálculo do ICMS-ST. Nesse sentido, portanto, referidas normas tinham por objetivo ou finalidade interferir na determinação do preço do produto ao consumidor final, cujo valor o comerciante possui total liberdade para escolher, exceto em casos especiais onde há tabelamento oficial do produto, mas que não se trata no caso exame. Assim é que o contribuinte, nesta hipótese, é obrigado a vender um produto por determinado valor e a base de cálculo do ICMS foi calculada a partir de um valor superior ao tabelado. Obviamente, o contribuinte, eu grifei, tem direito ao ressarcimento do imposto relativo à diferença entre esses valores, pois foi obrigado a vender por um valor inferior ao que foi presumido no cálculo do imposto anteriormente pago. Porém, vejamos a outra situação, onde o preço ao consumidor final é livre ao comerciante e este decide vender o produto a valor inferior ao utilizado para cálculo de ICMS-ST, o contribuinte não tem direito a ser ressarcido a diferença maior do imposto pago e, da mesma forma, o fisco não tem o direito de exigir ICMS complementar. Este comerciante pratica preços de venda superiores ao utilizado no cálculo do imposto recolhido antecipadamente, como veremos adiante no exame do artigo 66b da Lei 6374. Esse, aliás, é a regra que rege a ST.
Nesse sentido, portanto, vale destacar a recorrente, como pode ser visto de sua defesa de RIO, procura inverter as duas situações, a saber, a determinação da base de cálculo do imposto ICMS-T, onde o fisco presume os valores da venda ao consumidor final. B, a determinação do preço a ser, de fato, praticado na venda final pelo comerciante, preço este que, no caso em exame, é livre escolha deste comerciante. Ademais, não obstante referida argumentação da parte interessada, cabe destacar e considerar, inclusive em razão da própria liberdade de mercado, que o fisco não possui competência para tabelar os preços do produto vendido ou do serviço prestado. Ao contrário, este fisco, sim, possui competência apenas para estipular um valor de venda final presumido utilizado no cálculo do imposto a ser pago antecipadamente por ST. Ademais, o crédito foi glosado porque esta hipótese de ressarcimento somente é possível desde a edição da Lei 13.291 de 2008, na hipótese em que haja preço final ao consumidor, único ou máximo, fixando o autorizado pela autoridade competente, o que não é o caso das mercadorias comercializadas pelo estabelecimento. No caso, em se tratando de bebidas, o fisco, de regra, adota como base de cálculo do imposto o artigo 43 do regulamento, o qual corresponde ao artigo 28b da Lei 6374, que corresponde, por sua vez, ao parágrafo 6º, inserido no artigo 8º da Lei Complementar 87/96. Obviamente, este valor deve ser presumido na medida em que a própria ocorrência da venda posterior ao consumidor final é, por definição, também presumida na substituição tributária. No caso de bebidas, o preço final ao consumidor não é autorizado ou fixado pelo fisco, sendo que o contribuinte que exerce essa atividade é livre para estabelecer o preço que desejar na venda de tais produtos, de forma que se aplica ao caso a regra do artigo 28A ou B, como já foi oportuno por este relator destacar nas linhas acima. Com efeito, o artigo 66B da Lei 6374 dispõe que, nas hipóteses em que há direito de redução de imposto pago anteriormente por ST, como destaque, apostos. Artigo 66B. Fica assegurada a redução de imposto pago antecipadamente em razão da ST, acrescido pela Lei 9.176 de 95, caso não se efetive o fato gerado a presumir. Caso se comprove que na operação final, com mercadorias ou serviço, fica configurada a obrigação tributária de valor inferior à presumida. O pedido de redução e aí eu transcrevo todo o artigo em detalhes, que não vem ao caso agora. Nesse sentido, aliás, bem ressaltou o auditor fiscal sobre as 358, o preço do produto comercializado, água, refrigerante, cerveja e demais bebidas alcoólicas é estabelecido livremente no mercado. Em lugar algum, consta que alguém, ao adquirir ou comercializar esse produto, consulta uma tabela de alguns órgãos do governo para saber quanto deve pagar ou por quanto está obrigado a vender, o que é estabelecido pela CEPAS para os seus produtos e o valor na base de cálculo a ser utilizado para fins de recolhimento do ICMS-ST. Também, no caso, a própria consultoria tributária da Cefaz, diz na resposta 303/2011, e aqui eu transcrevo, não vou cansá-los com essa resposta, tá? Cabe bem, conforme bem destacou, aliás, e transcreve a Digna e Zelosa Representação Fiscal em seu parecer. Ela transcreveu a resposta e eu estou aqui utilizando ela. Relembrando, o que dispõe o artigo 28, caput, no caso da sujeição passiva por ST com responsabilidade atribuída, em relação a operações e prestações de a base de cálculo será o preço final ao consumidor único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente. Nesse sentido, é que o parágrafo 3º do artigo 66B, combinado com o caput do artigo 28, determina que o contribuinte tem direito ao ressarcimento do ICMS pago a maior quando a operação final foi praticado o preço inferior ao presumido se o preço de fato praticado na operação final tiver sido fixado ou autorizado por autoridade competente. Portanto, eu perdi meu mouse. Portanto, se somente o preço final
não foi imposto ao contribuinte pela autoridade competente, ou seja, se o contribuinte optou livremente por vender a mercadoria por um valor inferior ao anteriormente presumido para calcular o ICMS-T, não se aplica o inciso 2 do artigo 66b da Lei 6374, e o mesmo não poderá ser ressarcido a diferença do ICMS. De tal sorte, o fisco agiu bem em glosar os créditos lançados pelo interessado, estes diretamente no RAIC, na medida em que tais créditos não são permitidos na lei. Também cabe destacar que ninguém está obrigado a praticar os seus preços nas vendas do consumidor em conformidade com os valores divulgados. A única obrigação diz respeito à base de cálculo a ser utilizada pelo recolhimento do ICMS-ST. Ainda no que se refere à portaria CAT citadas e transcritas pela recorrente, as folhas 399 e 400 do seu RO, cabe observar-se também de normas correspondentes à determinação da base de cálculo do ICMS-ST para os produtos em diversos períodos, ou seja, não fixam o preço final da mercadoria para o consumidor. É interessante notar que a própria recorrente grifa em cores por diversas vezes a expressão para a determinação da base de cálculo contida nestas portarias, pretendendo dar e entender tratar-se de fixação de preço do mercado. Todavia, referidos atos normativos apenas fazem referência aos valores da base de cálculo que foram estabelecidos com base na pesquisa de preço, situação que exclui de imediato a hipótese de determinação da base de cálculo no capítulo do artigo 28 da Lei 6374, uma vez que não se baseia em preço final único ou máximo estabelecido por órgão competente. E, neste caso, bem lembrou a representação fiscal em seu parecer no item 3.2.10 e diz: nesse mesmo sentido, importa observarmos que o termo competente refere-se ao órgão regulador do mercado e não ao órgão da administração tributária, pois compete a este exposto à Secretaria da Fazenda, não possui autoridade legal para fixar preços de mercado, mas tão somente determinar a base de cálculo do ICMS. Ainda também não vejo fundamento nos argumentos de que a temática foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral extraordinário, recurso Minas Gerais 593849, onde fixou a tese jurídica ao tema 201, conforme abaixo transcrito. Diz: é devida à redução das diferenças do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços pago a mais no regime de substituição tributário para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Em relação a esta temática, não observo, no caso, relação direta com o artigo 15 do novo Código de Processo Civil, que nos processos administrativos tem que aplicar imediatamente os seus termos. E aqui eu transcrevo o artigo 15. Na ausência, veja-se, a questão é outra. Cabe ressaltar que não existe disposição expressa na legislação estadual sobre os efeitos das decisões proferidas no STF em repercussão geral, aplicando-se de forma supletiva ou subsidiária o CPC. Esta questão, aliás, foi objeto da decisão em grau de recurso especial, cuja relatora, a doutora Maria Selma, assim manifestou-se. Analisando a decisão e os fundamentos do recurso especial interposto, tenho que concordar com a FESP, aqui de Fazenda, né? Que estamos diante da nulidade por decisão extra petita. É majoritário o entendimento desta Câmara Superior que não se admite a decretação de ofício de aplicação do princípio da absorção ou princípio da consumação quando não há pedido específico requerido pela parte interessada, sendo considerada nula a decisão. Para corroborar tal entendimento, bem como o paradigma já transferido pela FESP, né? Coloco abaixo o julgamento do AIN número tal, Câmara Superior, relatora Maria do Rosário Pereira Esteves, e eu transcrevo, então, a emenda da ilustre doutora Maria do Rosário, perfeito, e o trecho principal do seu voto. Então, conheço o parcialmente do recurso especial interposto pela Fazenda para dar posicionamento somente no que toca a súmula 10. Todavia, advei o pedido de vista do ilustre doutor Edson Aurélio Corazza, seguido do pedido de vista do doutor ilustre
Alberto Podigai, no seguinte sentido, voto que consagrou-se vencedor. Na sequência, afirma recorrente quanto da demonstração da divergência na parte em que sustenta a referida nulidade. A R, decisão recorrida, fundamentou o cancelamento em matéria não trazida pelas partes. Prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. O recurso ordinário sequer apresenta qualquer argumentação em respeito, a esse respeito, aliás. A caracterização da nulidade da decisão extra petita encontra fundamento no artigo 141 e 492 do CPC. Aí ele transcreve o 141 do CPC. Peço venha, diz ele, prosseguindo, né? Ele diz assim, cedeu na decisão recorrida como viste do trecho impugnado. Item 4. Peço venha para descrotar no lista do juiz relator a presente sistemática que foi objeto de análise do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, recurso extraordinário número tal, onde fixou a tese jurídica do tema tal, conforme abaixo transcrito. É devido a transcrever esse trecho. Aí no item 5 ele diz, em relação a esta temática, portanto, deverão os julgadores administrativos aplicar imediatamente nos termos do artigo 15 do CPC, e ele transcreve o 15. Deve-se ressaltar, por fim, que não existe disposição expressa na legislação estadual sobre os efeitos das decisões proferidas pelo STF em repercussão geral, aplicando-se dessa forma supletivo e subsidiariamente o Código de Processo Civil. Como consequência, tem-se o provimento do presente RO, permitindo a recorrência acreditar o recurso quando o evento de venda ao consumidor final ceder em valores inferiores ao presumido na substância tributária. Não vislumbro, pois, a adesão extra petita, isto porque a pretensão judicial foi concedida nos termos do pedido, ainda que por suposto fundamento não trazido pelas partes. O juiz não pode estar subordinado a nome jurídico nem a artigos ali indicados pelas partes, devendo atribuir os fatos apresentados em enquadramento jurídico adequado, aplicando, se for o caso, a jurisprudência das cortes, independente das partes serem trazidos ao, no caso concreto, o autuado requereu o cancelamento da exigência, tanto em defesa quanto em seu RO, e perfirou seus argumentos. A adesão à qual a cancelou, apresentando nova razão, fundamento, não percorrida antes no campo da causa de pedido, não do pedido. Não do pedido. Assim, no meu entender, diz o juiz com preferência comunista, não estamos diante de uma adesão extrapetita, razão pela qual não conheço da nulidade e, por consequência, conheço do R especial nesta parte. Entretanto, tendo em vista que o recurso especial traz pleitos diversos não analisados pela minha colega relatora, caso seja acompanhado pela maioria de meus pares, os autos deverão a ela retornar para a apreciação. Assim, a decisão de primeira, assim a decisão primeira, né, primeira decisão de RO, né, foi anulada por Câmara Superior para que outra fosse proferida. Ainda examinando a matéria conteúdo de mérito, cumpre ressaltar ser também equivocada a interpretação da recorrente aos artigos 28A e 28B da Lei 6, como se estes fossem métodos para fixação de preço final ao consumidor, conforme já exposto à legislação tributária paulista, tem como objetivo apenas adequar a base de cálculo do ICMS-ST às variações de preços de mercado, para que a base de cálculo seja a mais próxima possível dos preços efetivamente praticados. Isto porque a referência ao artigo 269 do regulamento deixa clara que este estabelece, sim, as diretrizes para ressarcimento do imposto retido por ST, prevendo as situações onde o contribuinte substituído poderá receber a título de ressarcimento o valor do ICMS retido pelo substituto tributário, basta sua leitura notadamente do parágrafo 6º. Assim, nos autos resta claro, só deixa uma separadinha aqui da vírgula, resta claro que os produtos comercializados pelo contribuinte não estão sujeitos a tabelamento ou controle de preço pelo governo, de modo que não há que se falar em ressarcimento de ICMS retido maior nestes autos.
Nesse sentido, portanto, diante das provas, fatos, argumentos e norma, mantém o feito fiscal, negando assim provimento ao recurso ordinário quanto ao mérito. Demais argumentos subsidiários ao mérito, eu digo o seguinte: o que nós temos aqui é a questão dos juros, tá? Da 13918, a súmula 13 e a súmula reformada. Cabe aqui mais nada considerar o período dos créditos mais de 14, portanto, forçosa a aplicação, né? Pela data, pelo período. Eu nem falo mais, eu acho que isso daqui está evidente, só para negritar, que é aplicável aqui à súmula 10 reformada. Então, nesse caso, o meu entendimento é presente pressuposto de inconstitucionalidade, conheço do RO, sendo que a ele dou parcial provimento para manter a acusação fiscal quanto ao mérito, todavia reconhecer a aplicação da súmula 10 reformada. 13 de junho de 24 é assim que eu voto. Muito obrigado. Desculpe aí pelas 30 e poucas folhas só de voto. Vou registrar. Obrigado, doutor Zulli. Só deixa eu salvar para não ter problema aqui, então estou salvando ele antes de lançar lá no sistema, e já que o sistema está aí com suas falhas, né? Ontem eu apanhei, senhores. Em debates, doutor Tiago, pela representação fiscal, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Também, presidente, sem considerações. Doutor João Marcelo. Também, senhor presidente, sem considerações. Agradeço. Também vou acompanhar o voto do Dr. Zulli, parabenizando aí pelas conclusões, embora eu pense diferente quanto à aplicação da questão da repercussão geral, sobre a possibilidade de se apreciar. Aqui temos algumas peculiaridades. A primeira é que a Câmara Superior já entendeu que isso daí seria extra petita, por não ter sido decidido nesse sentido, a questão do tema 201, o que por si só já invalidaria a premissa sobre essa ótica. Segundo, no próprio tema 201 houve modulação de efeitos, né, para orientando a atingir apenas os litígios judiciais que já estavam afetados por essa discussão. Então tem toda uma questão de modulação e de aplicação a cada caso concreto, né? E afastado dessa questão, eu já me pronunciei como Dr. Zulli, embora o meu voto fosse de 2016, que por sinal é o ano da lavratura desse auto de infração, eu não entendo por mudar o posicionamento que foi lá exposto. Então também estou acompanhando o voto de relatoria que já está lançado aqui, então eu encerro os debates e faço a verificação do quórum. Eu nem quis entrar nesses outros detalhes, porque eu achei que superior, ele já, na verdade, colocou numa série de coisas uma parical, né? Ele já falou da extrapetite, então, efetivamente, eu fui exatamente no ponto central, né? Sim. Eu estava superado mesmo. Dr. Rima consegue confirmar aí? Beleza, já foi iniciada a votação. Eu não sei se a ilustre advogada, a quem parabenizo pela sustentação oral, deu para fazer, foi muito rápido. Queria falar alguma coisa? Eu vi que você se... Não. Então tá, obrigado. Encerro votação e encerro o julgamento. Ficou mantido o auto de infração, à exceção da redução dos juros, tá, doutora Gabriela? A gente vai partir para o outro processo também da Companhia Brasileira de Distribuição, essa sobre minha relatoria, auto de infração 447.731, que é uma auto de infração diferente do que foi relatado pelo Dr. Zulli. Aqui deixou de pagar o ICMS-ST, embora notificada recolher o valor do imposto devido, conforme estabelece o artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, alineado ao regime especial, em virtude de indeferimento do seu pedido de restituição, o contribuinte não efetuou o referido recolhimento. Então, é aquela discussão do 426A,
Acho que é suficiente como relatório. Há pedido há inclusive recurso de ofício por conta da Selic, há recurso ordinário por conta da manutenção residual do auto de infração, de modo que eu passo então a palavra à doutora Gabriela para a sua sustentação oral. Muito obrigada. Bom, como já dito, esse caso é um pouco diferente do anterior. É uma acusação de falta de pagamento de CMS-ST. Essa suposta falta de pagamento, ela é oriunda de ressarcimento de CMS-ST, quando o fato gerador presumido ele não ocorre, aqui por saída interestadual, a saída para outro estado e não a saída interna no estado de São Paulo. Esse auto de infração ele foi lavrado dia 14/3/2022 e, como demonstramos nos autos, deixando de lado um pouco aqui sobre as presunções que levaram ao indeferimento de pedido de ressarcimento da recorrente, que também ensejaram a glosa, né, desse pagamento de CMS-ST, né, antecipado pelo 426A, vou falar aqui especificamente da cobrança pelo 426A e a impossibilidade dessa cobrança, seja pela existência também de um tema em repercussão geral do STF, que é o 456, que impede essa cobrança em momento diferente do que está na legislação. Aqui no estado de São Paulo, cobra-se pelo 426A na entrada do estado de São Paulo, quando a legislação paulista ela fala na entrada do estabelecimento. Uma vez que há, então, a troca desse momento do fato gerador sem uma base legal, o tema 456 ele deve se aplicar. Como sabemos aqui a dificuldade, né, de aplicação de temas em repercussão geral e também repetitivos nos tribunais administrativos, a recorrente lá em 2021 ajuizou mandado de segurança para que tivesse a seu favor, de forma específica, o direito reconhecido de não ser submetido ao 426A aqui no estado de São Paulo, eis que não tem uma base legal para tanto. E, por isso, teve a seu favor, julgado em primeira e segunda instância, aqui no Tribunal do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, reconhecido que não deve ser submetida à cobrança pelo 426A, justamente por ser uma norma infralegal que prevê um fato gerador que não está na lei. Esse julgamento favorável ao contribuinte, ele transitou em julgado em 2021. Sendo assim, essa autuação do dia 14/3/2022, ela não deve subsistir. E demonstramos isso aqui na nossa defesa também. Quando do julgamento, acho que, não lembro qual Câmara foi, se foi da sexta, acho que não, quando do julgamento aqui no TIT, foi da sexta, quando do julgamento no TIT, entendeu-se, né, para que fosse convertido em diligência os autos, para que a PGE se manifeste sobre, porque sabemos que uma das alegações da PGE, quando chega na Câmara Superior, é justamente a nulidade por não se manifestar sobre. Apesar de entendermos que não seja necessária a manifestação da PGE aqui, concordamos, claro, né, com a conversão em diligência para que se manifestasse sobre, e mais uma vez, o que a PGE sabe alegar aqui, existindo, né, com a devida vênia, existindo, então, essa coisa julgada em favor da recorrente, é de que os fatos geradores ocorreram em abril de 2017 aqui, e que, por isso, o mandado de segurança ele não seria aplicável. Bom, demonstramos em nossa manifestação de diligência e trouxemos também memoriais diversos outros casos em que tivemos já o julgamento favorável à CBD, dizendo que deve ser sim aplicado o mandado de segurança, deve ser sim também, por outro viés, aplicado o entendimento do tema 456 a nosso favor, e inclusive em todos os casos até então, no judiciário, estamos obtendo êxito no reconhecimento, ainda que a auto de infração ele tenha sido lavrado antes do trânsito em julgado, que deve ser aplicado sim o que ficou decidido
no mandato de segurança, até porque a sentença ela não teve uma limitação temporal. O nosso caso mais avançado já está no STF e também tivemos êxito. Então, pedimos aqui para, como nos casos judiciais que trouxemos acórdão em sentenças e também como nos acórdãos que trouxemos de outras câmaras, seja provido o nosso recurso ordinário para que seja afastada a cobrança pelo 426A. Muito obrigada. Agradeço, doutora Gabriela. Eu vou partir ao voto. Há um recurso de ofício pela questão da redução dos juros à taxa Selic. Aqui, sem maiores digressões, estou conhecendo e desprovendo o recurso de ofício, afinal de contas, aplicada a súmula 10 reformada. O recurso ordinário é sobre essa acusação de falta de pagamento do ICMS-ST. Em primeiro argumento recursal, a recorrente detalha o contexto, né, desse requerimento administrativo, do indeferimento, né, e digo eu que não há nulidade do AEM por vício de nulidade insanável, como alegado, destacando que o lançamento está bem posto, obediência ao artigo 142 do CTN. Doutor Ítalo? Caiu, hein? Caiu. Não vejo nada aqui, silenciou. E ele não consta na lista mais aqui dos presentes. Aqui é conveniente ligar para ele? Fazendo barulho, vamos ver. Perdão, tive uma intercorrência aqui, caiu. Voltou. Voltando aqui. Digo que não há nulidade, né, por essa questão de vício insanável. Vê-se que, uma vez mais, o relatório circunstanciado bem explica que verificações fiscais efetuadas no processo do pedido concluíram pela irregularidade do procedimento, o que resultou no indeferimento, insuficiente explanação ou motivação para justificar o indeferimento do pedido total do ressarcimento. Quanto à alegação de que é certo que a autora tem direito aos créditos do ressarcimento versado no pedido de ressarcimento, note-se que, bem ou mal, busca a recorrente coatar este órgão de julgamento averiguar casuisticamente a origem e legitimidade dos créditos, amparando na sua narrativa de folhas tais. Com o intento de demonstrar o equívoco do acisório quanto ao indeferimento, a recorrente explica com alguns exemplos, né, e eu entendo sem razão a recorrente, não há como se cancelar o auto de infração, conforme pretensão da recorrente, sem que esse tribunal administrativo se miscua indevidamente em matéria alheia ao seu campo de judicância, qual seja a legitimidade do ressarcimento e compensação. Portanto, se faz desimportante ao julgador manifestar sobre as razões do indeferimento do ressarcimento, haja vista não poder, dentro de suas limitações judicantes, delas discordar. Ainda que assim não fosse, repise que as razões de indeferimento ancoram-se na imprestabilidade de seus arquivos e que foram suficientes a demonstrar a insubsistência ou legitimidade da importância apropriada pela recorrente. Em conclusão, estou afastando esse argumento. Com relação à questão do mandado de segurança, houve de fato conversão em julgamento em diligência, a PGE, para averiguar a aplicação do resultado do mandado de segurança já transitado em julgado nesse caso, comprova documentalmente que o Tribunal de Justiça concedeu a segurança, que tal decisão transitou em julgado em 15/10/2021, antes, portanto, da própria lavratura do auto de infração. A PGE se manifestou, a recorrente se contrapôs, e eu concluo aqui sem razão a recorrente, conforme se extrai do pedido de sua ação mandamental, distribuído em 20/8/2020, vê-se que a recorrente não requereu, em nenhum instante processual, que os efeitos da decisão terminativa abarcassem período retroativo ao seu protocolo inicial,
até mesmo porque a súmula 271 do STJ, como bem citou a PGE, preleciona que a concessão do mandado de segurança não possui efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativa ou pela via judicial própria. O teor do acórdão que concedeu a segurança, muito simplório, evidencia que não houve efeito retroativo ao quando decidido. Assim, ainda que o trânsito julgado tenha se dado anteriormente à lavratura do auto de infração, é certo que os efeitos da coisa julgada, como norma individual e concreta, não atingem a presente discussão administrativa, explicitando os efeitos meramente prospectivos e jamais retroativos da decisão terminativa do mandado de segurança. Em resumo, no caso concreto, em que o ajuizamento da ação judicial ocorreu em 20 de 8 de 2020, o trânsito em julgado favorável ao contribuinte não alcança os fatos geradores que ensejaram a presente exação fiscal, os quais ocorreram em abril de 2017. Afasto tal argumento. Por fim, pleiteia recorrente que, uma vez fixada em sede de repercussão a tese jurídica do objeto do tema STF 456, há de ser reformada a decisão e cancelada a exigência. Em contra-razões, a representação fiscal diz que não é verdade o argumento autuado sobre a suposta invalidade do 426A, com base no termo da repercussão geral 456. O tema foi sustentado pela legislação específica do Rio Grande do Sul, não podendo alcançar a legislação paulista. Entendo aqui com razão a recorrente. Nesse sentido, o STF, recurso especial 598-677, que foi apreciada a legislação do Rio Grande do Sul, resultou reconhecida a inconstitucionalidade da antecipação do imposto determinada naquele decreto, reconhecendo ainda a insuficiência à luz da legalidade da delegação genérica contida na Lei Gaúcha. Digo que esse parágrafo específico assemelha-se em generalidade ao disposto no artigo 2º, parágrafo 3A da Lei 3674 de 89, que eu transcrevo aqui, tendo a mesma generalidade ao meu sentir, o artigo 61 da Lei 6374 de 89, ao dispor que poderá ser exigido recolhimento antecipado do imposto nas seguintes situações, dentre outras. Aqui anote que, ainda que aparentemente se fixe um delimitador temporal do artigo 60, que é a entrada em território paulista, sua própria redação, dispondo que poderá, e listando situações em seu inciso sem caráter exaustivo, enuncia que a disposição normativa da lei é genérica e continua a delegar ao Poder Executivo matéria reservada à lei em sentido estrito, não se prestando a solucionar a exigência do STF. E aqui eu justifico o porquê da aplicação dessa questão. Eu já votei nesse sentido recentemente, transcrevi aqui, inclusive, jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de diversas câmaras de direito público, todas no mesmo sentido, no sentido do meu voto, vê-se conforme ampla jurisprudência judicial, da qual filimo, nela ancorando como razão decisória, é firme o entendimento no sentido de que as disposições normativas comumente invocadas pelo Fisco Paulista, seja ela a Lei Paulista 6374, seja a Lei Complementar 8796, não dão a necessária sustentação normativa para arrimar a exigência do ICMS, CMS, ST previsto no quadro 26A, atraindo a aplicação da tese firmada no tema 456, transcrevo aqui também decisões deste Tribunal Administrativo, e concluo então por cancelar o item 1.1 com base nessa tese do contribuinte. Avanço com as questões de legalidade da atualização da base de cálculo, afasto, indefiro de plano o pleito de diligência, não há razão para tanto, e concluo por conhecer do recurso de ofício negar provimento, conhecer do recurso ordinário e dar-lhe provimento. Essa questão já gerou controvérsia aqui, então, por essa questão, até pergunto ao Dr. João Marcelo se gostaria de pedir vista desse caso, que foi, de sua lavra, a divergência posta. Faz recente, né? A gente teve uma discussão com outro contribuinte exatamente sobre a aplicação do tema, e eu particularmente acho que vou só fazer uma preferência mesmo, Torito, acho que 5 minutinhos aí, se vocês me permitirem, acho que dá tempo. Tá, então vou avançar. Uns 5 minutos. Dr. Tiago,
quer pedir visto ou vai aguardar a preferência do Dr. João Marcelo? O doutor prefere? Eu vou aguardar a preferência. Tá. Eu também tenho uma preferência pequena aqui também para incluir. Tá bom. Então tá bom. Então pode solicitar. Zúlio, eu vou. Sim. Bom, eu tinha, inclusive, naquele resumo que eu mando para todos os nobres pares, né? Eu disse que eu me consideraria impedido. Por quê? Porque, efetivamente, na quarta Câmara, eu proferi voto e, na oportunidade, meu voto era negando o provimento ao ofício e negando o provimento ao RO, tá? Analisando a situação. Aí adveio do Argus Gregório a preferência no sentido de se fazer diligência. Eu achei ótimo até para que efetivamente se dirimisse qualquer problema que pudesse existir ou qualquer questão que pudesse eventualmente existir na medida judicial, né? E no retorno, me parece que ela não veio alguma coisa assim substancial, dizer, olha, o contribuinte tem razão, olha, efetivamente o mandado de segurança abrange ou não abrange a conduta da autuada, me pareceu mais que não abrangeria, né, em razão da data, 4/17, né, se não me falha a memória. Então, em princípio, eu fiquei assim, meio em dúvida, tá? E coloquei lá que eu me declararia por impedido, porque efetivamente eu já prejulguei esse processo. Então, Zúlio, só que a gente está em mesmo grau, né? Você não é impedido porque você não determinou nada em Câmara Superior. Não, eu não determinei, exatamente, mas é mais uma questão de, como é que eu diria, de convencimento, de moral, de posicionamento. Aí eu vou perguntar ao João Marcelo e ao Tiago a preferência e o parecer da representação fiscal seria no sentido de manter a acusação fiscal. Isso. Então, eu não vou me dar por impedido. Eu já tinha rascunhado uma preferência, deixado aqui naquilo que eu chamaria de stand-by, né? Dizendo que, não obstante o voto ilustre relator, né? Tá? Que seria o seu, lógico, observe que o pedido de mandado de segurança não é para desconstituir nenhum aí. A verdade, o mandado de segurança era exatamente em relação à questão central aí em base. Eu acho que mesmo pelo 492, eu falo, entro nessa seara, né? E a questão do julgamento ser ou não essa petita, eu estaria, então, negando o provimento ao recurso ordinário. Então, nesse sentido, eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar as duas preferências e não vou me dar por impedido, e não vou fazer preferência. Ok? Tá bom. Feito assim? Doutorito, eu. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tirar em vista, tá? Como esse é um tema que a gente vira e mexe vai cair aqui na Câmara, né? Não só na Câmara, como no geral. É importante se aprofundar, sim. Porque da outra vez eu fiz uma manifestação uma manifestação sucinta. Eu gostaria de ter oportunidade de olhar esse tema, me debruçar sobre ele, fazer uma análise profunda, e a partir de então eu exponho a análise para a Câmara, e aí das próximas vezes todo mundo já sabe o posicionamento do outro e todos os argumentos já estão na mesa. Eu acho que fica mais fácil. Tá bom. Né? A gente perde um pouco de tempo agora para ganhar depois. Vou até tentar otimizar aqui. Aí a minha sugestão é para o Dr. João Marcelo também pedir vista. Porque aí vocês conseguem sintetizar a divergência e trazer tudo de uma forma só, né? Porque aí você não precisa fazer preferência, por exemplo, na sessão seguinte. Dr. Samuel, desculpa não ter te ouvido. Você quer falar alguma coisa? Quer pedir vista também nesse caso? Não, presidente, de forma alguma. Já me manifestei anteriormente no mesmo sentido que o posicionamento apresentado pelo senhor. Então, já é de conhecimento também desta Câmara. Tá bom, então, perfeito. Eu estou concedendo aqui os pedidos de vista. A Gabriela vai sair em vista com a representação fiscal, com o Dr. João Marcelo, e a gente retorna para a conclusão do julgamento. Obrigado, viu? Muito obrigada. Um bom dia a todos. Bom dia. Eu vou brincar no módulo ruim, tá? Quer dizer,
provavelmente ou eu vou estar afastado, ou nem volto Não, ao tribunal. vai estar só afastado. E que, dependendo aí da situação, eu nem volto para nada. Realmente eu estou apavorado. É o pensamento otimista. Relaxa, Zúlio. Zúlio, você é um vaso bom ou um vaso ruim? Eu acho que eu sou um vaso bom, mas apesar que muita gente não gosta de mim, né? Acho que é uma unanimidade. Você tem que ver se você quebra ou não, senão, tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos seguir aqui. Auto de infração 430-275, Bela Produtos para Iluminação, relator é o Dr. Samuel, haverá sustentação oral pelo Dr. Piero. Então, eu passo a palavra ao Dr. Samuel para contextualizar a acusação. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu vou disponibilizar meu voto, mas faço a leitura tão somente das acusações inicialmente. São 2 itens, é um típico caso de conhecido já do tribunal. São aquelas 2 acusações relativas à importação, envolvendo as operações por conta e ordem ou por encomenda. Então, o primeiro item é de falta de pagamento do imposto, e o item 2, crédito indevido, a consequência do item 1. Né? Algumas informações importantes: a trading está localizada no estado de Rondônia, as importações foram realizadas no Rio de Janeiro. Outra questão que é relevante é que esse é um segundo momento de apreciação do apelo manejado pelo contribuinte, porque a superior havia anulado a decisão anteriormente proferida, acredito que pela 7ª Câmara Julgadora, que tinha cancelado o AIM. Então, a superior entendeu que essa decisão continha uma nulidade, um vício, e declarou nula. Então, nós estamos aqui apreciando novamente o recurso ordinário, que já foi apreciado num outro momento, cujo AIM foi integralmente cancelado. Então, acho que é o quanto basta para o relatório. Presidente, passo a palavra. Obrigado. Dr. Piero, bom dia. A palavra é sua. Ilustre presidente, bom dia. Ilustre relator, demais julgadores. Prazer poder sustentar oralmente nesta Câmara. Bem, como bem relatado pelo ilustre relator, é um caso de conhecimento farto do tribunal, e a principal questão aqui é se determinar se estamos diante de uma importação por encomenda ou importação por conta e ordem, para então aplicar o tema 520 do STF. Pois bem, como também relatado pelo ilustre relator, a 7ª Câmara Julgadora entendeu que estávamos diante de uma importação por encomenda. No entanto, tal decisão foi anulada pela Câmara Superior, que entendeu pela ausência de fundamentação, pedindo para que o auto retornasse à Câmara Ordinária, para que então pudesse fundamentar em que modalidade de importação nós estávamos, ou estamos, no caso. Bem, pelo conjunto probatório, fica mais do que evidenciado que estamos diante de importação por encomenda, pois foi firmado o contrato de encomenda entre a recorrente e a importadora Ganesh. As DIs devidamente vinculam o importador Bela Produtos, no caso o contribuinte, como adquirente, estão registrados perante a Receita Federal. Foram emitidas notas fiscais de venda de mercadoria, isso é importante. Em nenhum momento foi apresentado qualquer documentação que pudesse levar a entender que estávamos diante de uma prestação de serviço, como se uma importação por conta e ordem fosse. Existe margem de lucro na operação da trade, oriundo das operações de revenda. O financiamento das importações foram todas feitas pela trade, sem qualquer antecipação de recurso por parte da encomendante. Isso fica bem claro nos autos, no momento que foi demonstrado e apresentada toda uma documentação que demonstra que não houve nenhuma antecipação. Todo o pagamento foi feito em momento posterior à aquisição das mercadorias. E foram pagamentos relativos a notas fiscais de venda.
E os fechamentos de câmbio também foram feitos diretamente pela trading ao fornecedor externo. Embora a legislação hoje permita que tanto haja o fechamento de câmbio pela encomendante como pela trading, isso não foi realizado nesta operação em si. Então, temos todos os elementos que demonstram estarmos diante de uma importação por encomenda. Esse caso tem uma particularidade que houve um erro formal no preenchimento da DI. Porém, esse erro formal que indicava que poderíamos estar diante de uma importação por conta e ordem foi objeto de uma declaração da própria empresa importadora da Ganesh, esclarecendo que estamos diante de importação por encomenda e todo o outro conjunto probatório do auto que foi carreado aos autos demonstra que estamos diante de uma importação por encomenda. Não há qualquer elemento que seja capaz de levar a um outro entendimento. Embora a decisão de primeira instância tenha buscado trazer elementos que pudessem sustentar esse entendimento, as provas carreadas nos autos são fartas e demonstram que estamos diante de uma importação por encomenda, de importações por encomenda. Em razão disso, requer a recorrente seja dado provimento ao seu recurso ordinário, cancelando integralmente o auto de infração. Encerro aqui a sustentação oral e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Agradeço, doutor Piero. Devolvo a palavra ao doutor Samuel. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Piero. É verdade, tem essa questão relacionada aos documentos que foram apresentados que contém elementos que parecem ser importação por encomenda, mas, por outro lado, tem em todas as DIs a informação de que se trata de, exatamente assim, processo por conta e ordem, e aí cita as INs que disciplinam a importação por conta e ordem. Então, é a discussão que fica nos autos, e o que eu avaliei bem, cotejei bem as alegações, eu tive muita dificuldade para ultrapassar essa informação que está nas DIs e que é a declaração, que é a informação oficial, né? Então, eu tive bastante dificuldade de formar uma convicção, porque o doutor Pedro tem razão. Os indícios relativos às provas, os elementos, eu até estava, no início, formulando juízo pelo reconhecimento da importação por conta e ordem, por encomenda, mas quando eu me deparei com as DIs, eu realmente não tive condições de superar essa informação. E não tem nenhum outro documento, não sei nem se há previsão para tanto, mas de uma retificação da declaração de importação. Então, não há nos autos nada nesse sentido. Então, por isso, eu já estou me adiantando aqui e concordando com o doutor Pedro, tem realmente esses elementos que caminhariam por uma importação, para evidenciar que se trata de importação por encomenda, mas, dada a informação constante em todas as DIs, eu tive dificuldade de superar e de acolher a tese sustentada pelo doutor Pedro. Então, passo a leitura do voto. No item 10, inicialmente, apreciando a alegação preliminar suscitada pelo autuado em seu recurso ordinário e levando-se em conta o quadro probatório contido nos autos, é de rigor reconhecer que o trabalho fiscal contém vício insanável que fere de morte o ainda. Tal vício consiste no fato de que inexiste nos autos qualquer demonstração dos motivos e fundamentos que sustentam a tese fiscal aplicável a ambos os itens. No item 1, que por consequência lastreia o item 2, há apenas uma singela e genérica descrição da infração. Não há qualquer exposição pormenorizada do fato imponível, nem tampouco a apresentação dos motivos e fundamentos que levaram o autor do feito a concluir que o sujeito ativo da relação jurídica decorrente das operações fiscalizadas é o Estado de São Paulo. E aí eu transcrevo o relato da infração, que deixou de pagar o ICMS devido até o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas do exterior pela empresa Ganesh, situada no estado de Rondônia e remetidas diretamente à autuada adquirente paulista após o desembaraço aduaneiro, conforme se comprova
pelas cópias dos documentos juntados. É tão somente isso que consta no relato da infração. Tal vício é reforçado no presente caso com a ausência do relatório circunstanciado e de qualquer outro tipo de material complementar ao AIM que pudesse conter a explanação e explicação da tese fiscal que sustenta a formulação de ambas as acusações. Não tem relatório circunstanciado, não tem nenhum outro material complementar ao AIM para expor a tese fiscal, especificamente o que teria levado o autor do feito a enquadrar essa operação e entender que o sujeito ativo da relação jurídica aqui é o Estado de São Paulo. Ora, por qual motivo o ICMS, em caso, deve ser recolhido ao Estado de São Paulo? A singela e genérica descrição contida no AIM e a indicação dos dispositivos legais infringidos e da capitulação da multa não são suficientes para fundamentar a resposta a esse questionamento, especialmente pelo fato de que, como é de amplo conhecimento, a discussão envolvendo o ICMS e importação somente pode ser dirimida com análise e cotejamento dos diversos elementos e variáveis existentes no caso concreto, que no presente caso são inúmeros. E aí eu trago as características deste caso. O estabelecimento da Trade, que figura como importador, está localizado no estado de Rondônia. Contratos de câmbio foram firmados pela Trade. Desembaraços aduaneiros realizados no estado do Rio de Janeiro. Declarações de importação contêm informações que indicam tratar de importações por conta e ordem. Contrato celebrado prevê a contratação da Trade para a realização de importações por encomenda. E o trabalho fiscal não indica a modalidade da importação que entendeu ter sido praticada. Então, todos esses elementos são muito importantes para chegar à conclusão da temática envolvendo ICMS importação. Com efeito, dadas as especificidades presentes, discordo da técnica adotada no AIM, hora em debate, pois entendo que a acusação, a rigor do artigo 142 do CTN, deve ser formulada com a exposição dos fatos, motivos e fundamentos determinantes que levaram o autor do feito a concluir que, no presente caso, o Estado de São Paulo é o sujeito ativo competente para exigir o ICMS importação. Trata-se minimamente de respeito à realidade dos fatos. Vou pular aqui esse parágrafo, porque ele é uma questão conceitual. Então, neste particular, destaca-se que tal providência, e aí que tal providência é essa? Em que momento houve aos autos a exposição por parte do autor do feito quanto ao que ele entende que é importante como fator determinante para a conclusão de que o sujeito ativo aqui nas operações fiscalizadas é o Estado de São Paulo. Então, essa providência só veio com a manifestação fiscal, então, após a apresentação da defesa do contribuinte. Então, sendo assim, constatada a total ausência de explanação e explicação da tese fiscal, que sustenta a formulação de ambas as acusações, acolho o argumento suscitado pela autuada no sentido de que o trabalho fiscal contém vício insanável, motivo pelo qual voto pelo cancelamento do item 1 e, por consequência, também do item 2, já que a glosa de crédito está lastreada e é decorrente da tese formulada no item 1. Glosa-se o crédito no item 2, porque o ICMS importação não foi devidamente recolhido a favor do Estado de São Paulo. Por outro lado, caso apontado vício venha a ser superado pelos meus pares, passo para a análise do mérito. E aí a gente entra nessa questão aí da modalidade da importação. Examinando os documentos contidos nos autos, destaca-se que todas as declarações de importação indicam que as operações foram realizadas na modalidade de importação por conta e ordem. Confira-se a informação extraída das declarações de importação, processo e conta e ordem de terceiros, conforme IN 225, de 22, e IN 247, de 2022. Nesse passo, dado que tal informação encontra-se presente nas declarações de importação, documento este emitido pela Receita Federal do Brasil, não há como admitir que outra modalidade tenha sido adotada nas operações fiscalizadas, ainda que o contrato contido nos autos indique a contratação da trading para a realização de importações por encomenda, e a autuada defenda tal argumentação. Desta forma, entendo que não há como acolher a tese sustentada pela autuada, motivo pelo qual conclui-se que as importações foram realizadas na modalidade por conta e ordem. E aí eu trago a explicação quanto à aplicação aqui, no caso concreto, do tema 520 do STF, então, especificamente no que diz respeito à importação por conta e ordem, restou definido pelo STF que a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria em nome próprio por parte da importadora contratada. Com efeito, aplicando-se o entendimento formulado pelo STF,
Tem-se que, no presente caso, o contribuinte do imposto é autuado por figurar como destinatária legal da operação e, portanto, o Estado de São Paulo é o sujeito ativo competente para exigir o ICMS de importação incidente sobre as operações de que trato ainda, pois a autuada encontra-se localizada em território paulista. Desta forma, levando-se em conta a inexistência de comprovação de que o imposto havia sido recolhido em São Paulo, reputa-se, pois, procedente a acusação formulada no item 1. Quanto ao item 2, a acusação de crédito indevido decorre do fato de que o fisco paulista não reconhece como válidas, para efeito do crédito de ICMS existente na importação, as notas fiscais emitidas pelo importador por conta e hora. Ademais, havendo erro na eleição do sujeito ativo na importação, tal como ocorreu no presente caso, o ICMS recolhido a outro estado não gera crédito na espécie. A não cumulatividade será preservada, não mediante o crédito do ICMS recolhido a outros estados da federação, mas diante a possibilidade de que, pagando o ICMS devido na importação a favor deste estado, o contribuinte possa, havendo saídas posteriores tributadas, creditar-se do imposto recolhido a favor de São Paulo, segundo a legislação de regência do tributo. A suscitada boa-fé não socorre ao recorrente, dessa forma entendo que o item 2 é procedente. No que diz respeito aos juros relativos ao período anterior a novembro de 2017, aplicável à súmula revisada, no tocante às multas, essas foram aplicadas de acordo com a legislação vigente, e tem um pleito especificamente quanto ao item 1. Então, ademais, especificamente quanto à multa aplicada no item 1, correta a capitulação da penalidade imposta pelo autor do feito, com base na linha L do inciso 1 do artigo 85, e prevê a aplicação da multa de 100% para os casos não previstos especificamente nas alíneas anteriores do referido inciso 1. As operações de importação, objeto do aludido item, como foram acobertadas por notas fiscais emitidas pela Trading, localizada em Rondônia, não estão escrituradas regularmente no livro fiscal da autuada, por óbvio, que é o requisito exigido para fim de aplicação da multa de 50% na linha E do inciso 1 do artigo 85. Logo, não se verifica o preenchimento da condição exigida na aludida linha E, o que impede, portanto, a possibilidade de acolher o pedido apresentado pelo autuado para recapitular a penalidade no item 1. A autuada sustenta que não seria a multa para situações genéricas, mas sim a específica da linha E. Mas, para fim de aplicação da linha E, o requisito é que a operação tenha sido regularmente escriturada. Por fim, incabível a relevação ou redução das multas, uma vez que ambos os itens a exigência de imposto. Então, por todo exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe provimento para o fim de determinar o cancelamento dos itens 1 e 2, dada a constatação do alegado vício no AIM. Por outro lado, caso tal preliminar não seja acolhida, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros nos termos da súmula 10 é como voto. O presidente fica à disposição. Obrigado, doutor Samuel. Em debates, doutor Tiago, alguma consideração? Presidente, parabenizo o patrono e também o doutor Samuel pelo voto. Eu sou pelo não provimento do recurso. Eu acho que a preliminar, eu entendo, né, que essa preliminar, ela não merece ser acatada, porque, assim, de fato é um caso corriqueiro aqui no tribunal. A autuada, ela não demonstrou, assim, nenhum prejuízo na compreensão da acusação, se defendeu de forma totalmente coerente, apontando todos os detalhes, aquilo que normalmente se aponta aqui nesses casos de importação por conta e ordem, a pleno conhecimento da matéria tratada, né? Então, eu entendo que, sem maiores delongas sobre o tema, eu acho que é uma questão de não provimento do recurso ordinário, conforme a segunda parte do voto do doutor Samuel. Obrigado, presidente. Agradeço, doutor Tiago. Doutor Zulli? Então, realmente, eu acho que o auditor ele pecou um pouco, né? Mas, não obstante isso, é uma matéria corriqueira, como colocou o doutor Tiago. E, efetivamente, as provas dos autos demonstram de forma cabal que não foi uma importação por encomenda. A própria importação, a ficha de importação, a DEI, está lá que efetivamente é por conta e ordem, não por encomenda. Tá? A forma como foi feita a importação, tá? O desembaraço, enfim, demonstra dessa forma. O contribuinte, sem dúvida nenhuma, no item 23, 24 e 25, se não me falha a memória, ele faz referência a uma eventual nulidade, ou seja, ele compreende, inclusive demonstra dessa forma, que ele compreende a acusação, ele tem
efetivamente a consciência de que não foi por encomenda, não traz, eu não achei no processo, andei buscando, não traz um contrato dizendo, olha, efetivamente essa importação foi por encomenda, não traz que na contabilidade que efetivamente antes ele tenha adiantado esses valores para o importador, ou seja, é aquela típica usual de que nós temos de 100 importações desse tipo, 95 são por conta de ordem e não por encomenda. Ele teria vários elementos que poderia ter trazido. O fiscal, sem dúvida nenhuma, ele foi infeliz em deixar de colocar o termo, que era tão simples, né? Que seria por conta de ordem e não por encomenda. Tá? E, em razão disso, a parte trilhou esse caminho, mas não demonstrou, o que eu vejo é isso. Ela não demonstrou tratar-se efetivamente de uma importação por encomenda. Então, eu sigo a segunda parte do voto do ilustre relator a quem respeito. Dr. Samuel? Obrigado, presidente. Júlio, só duas considerações. Tem contrato, sim. Tá? Tem, não achei. Tem. Tá eu faço a menção no meu voto, as folhas, bem no início, acho que é 13 a 18. Então, eu acho que é isso 13. aí, folha. 13 a 18. 13 a 18. Então está numa notificação. Isso, foi em fase de fiscalização. Sim. Então, ali já tem o contrato. Olha, e uma outra coisa, notificação. a questão do vício eu não procurei aqui. A questão do vício e da nulidade não é por conta do contribuinte não ter compreendido, né? É por falta de motivação. Então, ainda que seja uma matéria corriqueira, eu tenho a preocupação de olhar o lançamento do crédito tributário específico e eu não consigo superar a questão do rigor do 142. Né? Então, assim, eu entendo que tem que vir com o auto de infração, seja no próprio corpo ou no relatório circunstanciado, a fundamentação, a motivação, a explanação, a explicação de por que a fiscalização entendeu, neste caso aqui, que o sujeito ativo era São Paulo e não tem uma linha sequer. Obrigado, presidente. Obrigado. Eu realmente procurei esse contrato, eu falei, quero ver se tem um contrato. Mas quem trouxe não foi o contribuinte, foi o próprio fisco, aqui nas folhas, nem lembro qual, deixa eu ver, 13, que eu acabei de ver, tem razão o doutor Samuel. Efetivamente, ao meu ver, desculpe-me, tá? Juridicamente, enquanto análise, eu, como auditor, tá? Vou colocar a minha posição de auditor, primeira coisa que eu teria que pegar esse contrato, acabo de ler, seria, se fosse o caso, descaracterizado para dizer, olha, isto não é uma operação por encomenda, isto por conta e ordem. Mas aqui, olha, eu venho aqui das declarações preliminares, declara a importadora que se encontra regularmente cadastrada, tanto está habilitada a operar no sistema Fundap, tá? Aí já vem uma dúvida colocando, e aí teria que o início de começar a descaracterizar, poxa, Fundap, isso, se é Fundap, então, de regra, por ponto de ordem não tem. Aí diz, a encomendante deseja adquirir mercadorias produzidas no exterior, a razão pela qual a contratada importadora, tá? Por encomenda, tá? Primeira nos termos da... Quer dizer, não houve qualquer descaracterização. E aqui fala no item 3.2, observa-se a vendê-las para encomendante que, por sua vez, obriga-se a adquirir pelos preços e condições ajustadas nesse contrato. Porque, na verdade, é interessante esse negócio, deseja adquirir, porque numa importação por encomenda, o importador faz efetivamente a importação, tá? E se houver aí uma espécie de distrato, coisa parecida, ou quem fez a encomenda desiste, ela vende aquilo como se fosse uma mercadoria por ela importada diferente daquela que é por conta e ordem, tá? E
Doutor Tiago, você me desculpa, mas infelizmente eu vou acompanhar o doutor Samuel. Por conta desse contrato, e já que ele existe, por conta da ausência de descaracterização por parte do ofício desse contrato. Mas deixa eu só ouvir o doutor João Marcelo, para ver se a gente sintetiza. E tem vista. Claro, doutor João Marcelo. Eu estava dando mais examinada aqui no processo, eu vi que ele já foi julgado na 7ª Câmara, né? Ele teve o julgamento, tá certo? Que nas folhas 365, ele passou de julgamento. Teve uma decisão do relator, que foi o doutor Inácio, conhecendo e negando provimento ao recurso. Depois a doutora Maria Eugênia pensou de modo divergente, dizendo assim, em síntese, né? Mas não pode ser mantido porque o fisco não conseguiu descaracterizar as operações questões, não estando comprovado que seria por conta em ordem, não por encomenda, ainda que tenha pago mercadoria a trading, somente depois fechado o câmbio, tal. Aí ela fala assim, dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cancelar o AIM. Em votação, um voto de vista da doutora Maria Eugênia foi vencedor, certo? Logo na sequência, foi para a Câmara Superior e na Câmara Superior, que foi voto de lavra da doutora Cacilda, ela anulou essa decisão por conta falsa premissa. Falsa premissa. Então, eu queria, nesse ponto, onde está abordado essa questão na decisão do Dr. Samuel? Posso ter bobeado nisso? Porque, assim, de fato, a questão é que a gente está... Isso é importante, né? E onde que o Dr. Samuel, no voto dele, abordou essa questão que foi falada na Câmara Superior? Só essa é a minha dúvida aqui, desculpa, eu estou meio de paraquedas agora. No mérito. Quando ele avançou no mérito. Porque a decisão anterior tinha dado como incontrovérsia que seria uma operação por encomenda. Quando o Dr. Samuel avança no mérito e supera a preliminar, ele basicamente supre tudo que a superior tinha determinado, porque não é o contrato que torna essa questão em controvérsia, tanto não é que a conclusão do Dr. Samuel, se superada a preliminar, foi de que seria por conta e ordem. Me corrija se eu estiver errado, Dr. Samuel. É isso, né? Então, a questão da superior e os limites judicantes propostos pela superior foram perfeitamente atendidos, mas a conclusão do Dr. Samuel é outra. Diversa, partindo de uma questão preliminar de vício de motivação. Então, é esse o ponto mais relevante, porque eu até entendo que, se superar dessa questão, eu acho que haveria convergência da Câmara, penso eu. Mas essa questão da preliminar e da suficiência da autuação, né, do lançamento de ofício, é a questão mais relevante. Por isso, eu pergunto se algum colega quer examinar essa questão específica com mais profundidade, até porque não dá para só divergir dela sem um voto condutor, né? A gente não tem como superar esse ponto. Então, eu pergunto ao Dr. Zúlia, ao Dr. João Marcelo, também ao Dr. Tiago, se for necessário, né? Se essa questão, se haverá divergência dessa questão específica da preliminar, porque aí a gente segue a partir daí. Mas vai ter que ser por voto, não tem como só divergir verbalmente. É que eu não tenho voto, né, presidente? Mas não, você tem preferência, que alguém pode acompanhar. Não, mesmo assim, não. Tudo entra como manifestação, né? Não, o voto de condução tem que ser de julgador mesmo. Tem que ser de um dos jogadores, né? Mas com a preferência, alguém pode basear e fazer um voto curto dizendo, olha... Mas Marcelo, se o senhor tiver dúvida... O que me impressionou na época, tá? Eu tinha visto... Eu só não tinha achado o bendito contrato, tá? Mas eu tinha visto uma outra coisa que foi exatamente, falei, eu quero ver esse contrato.
E o item 17 da decisão de recurso especial diz o seguinte, vou ler. Assim, é forçoso concluir que a redenção, sem analisar os elementos de prova dos autos, parte da premissa de que a importação se deu por encomenda, daí derivando as consequências jurídicas conforme se observa na leitura do voto. A decisão recorrida incorre em vício de falsa premissa ao adotar como incontrovérsia que a modalidade de importação seria por encomenda, e que, portanto, o AIN estaria licenciado em uma única e exclusivamente no critério de entrada fiscal no mercado de estabelecimento, quando, na verdade, é modalidade de importação controvertida como o fisco entendeu que se tratava de importação por conta e ordem. O fisco não declarou tratar-se efetivamente. E até derivando dessa questão, é de se entender o porquê que a 7ª Câmara Julgadora entendeu por essa forma. Exatamente pelos vícios apontados pelo Dr. Samuel. Porque se tivesse sido descaracterizado, não chegaria a essa conclusão. Porque quando a 7ª Câmara olhou e falou, tem contrato aqui dizendo que é encomenda, porque ninguém falou o contrário. Esse é o ponto. Né? Então, por isso que eu falei, eu quero ver o contrato. Tem. Eu não achei o contrato, porque ele estava enfiado, vou dizer assim, lá nas provas juntadas pelo fisco e ninguém falou nada. Samuel? Efetivamente, eu não tinha localizado vocês estão corretamente perfeito, né? Justamente as dificuldades que eu encontrei. E eu fico com a impressão, é difícil a gente cravar o que estaria passando na cabeça do auditor, né? Quando da lavratura do auto. Mas dá a impressão realmente que não se crava a modalidade justamente porque você só tem aquela informação da DI ali, né? E por outro lado, os outros elementos caminham para importação por encomenda. Então, a impressão que dá é que resolveu-se não cravar a modalidade, justamente para não correr um risco do contribuinte apresentar outros documentos para derrubar essa tese. Essa é a impressão que eu tenho. Você também não sabe se a premissa podia ser só a questão da territorialidade, por exemplo, independente da forma, o que com o tempo ficou superada, né, pelo Supremo, mas poderia ser esse o fio condutor, mas nada é falado, né? Então a gente não sabe como se conduzir. Veja que interessante que a minha primeira posição era negar provimento em razão da análise das provas, pela DI, né? Mas aí eu fui exatamente no ponto nodal que eu falei, deixa eu perguntar ao ilustre relator, se existe esse contrato, que eu não achei, né? Poxa, aí eu vejo um contrato por encomenda que não foi descaracterizado pelo fisco, ele poderia ter descaracterizado esse contrato e mostrar, olha, porque efetivamente ali não vi da leitura, né? Mas tem contratos por encomenda que você vê nitidamente que é um contrato por conta e ordem, só tem o nome lá, contrato por encomenda, né? Tá? Para exatamente fugir da situação do conta e ordem. E acho até que, nesse caso, reforçado pelos contratos de câmbio, né, que são fechados pela Trade. Na importação por conta e ordem não é fechado pela Trade. Dá a impressão que houve um erro no preenchimento da DI, mas é o documento oficial. Então, a gente também eu, pelo menos, não consigo desconsiderar a DI. Então, eu acho que, dada todas essas particularidades, o AIN deveria ter vindo de forma muito mais contundente, pontual, na questão da descaracterização do contrato, como o Dr. Dully mencionou. Né? Por isso que eu adotei tal posicionamento. Perfeito. Sr. João Marcelo, tem alguma consideração? Acho que tem 23, 24 e 25, uma coisa assim. Ele traz esse reclamo no RO, né? Então, eu acho que o Dr. Zully está tendendo aí a acompanhar, né, o Dr. Samuel, pelo que eu entendi, integralmente, tá certo? Até por conta dessa deficiência que foi apontada aí. Então, eu acho que eu acho que estou tendente a acompanhar também, porque é voto, eu acredito que aí vai ficar até, a gente possa, por exemplo, pedir vista e entregar no próximo processo, mas aí a gente já sabe o resultado da votação, acho que até fica inócuo, né? Então, mas pelo menos é posição firmada, assim. Né? Seria então, uma posição, eu já fiz isso. Não vejo problema nenhum sair em vista e voltar na sessão seguinte, só para que também um posicionamento contrário não fique o Dr. Tiago vai perdido, pôr uma né? manifestação? Eu acho que não, acho que foi só de forma oral, né, Dr. Tiago? Sim,
Sim, de forma oral. Porque realmente é o que eu falei. Eu entendo que a matéria tá posta pelas provas, pela acusação. Agora, se eu vejo que a autuada reclama da forma de um termo circunstanciado, né? O termo circunstanciado em si, ele não é Não é um obrigatório. requisito, Não é não é obrigatório. Não é obrigatório. obrigatório. Mas concordo que a acusação tem que trazer também todos os elementos, ou o máximo de elementos que permitam que deem a motivação, né? É lógico, um E eu, ótimo relato eu entendo infracional que supre tem, isso. entendeu? O doutor Samuel entende que não. Aí é uma questão mais de ponto de vista, Sim. tá? Quer então fazer O que dessa me forma, dói um pouco é doutor exatamente Marcelo? isso. Eu falei, poxa, eu preciso da especificidade, da caracterização, né? Quando eu descrevo o que é o fato gerador, a acusação, vamos cair, né, do lado do direito penal. Isso é uma acusação dentro. Nessa parte, eu tenho muito do direito penal dentro do nosso processo. Veja bem, ele tem partes que é nitidamente de processo civil, poucas partes que são de direito civil e muito de direito penal e processo penal. Poxa, eu não tenho exatamente o ponto nodal da acusação, qual seja. Qual o tipo de operação que foi praticado? Com ordem ou por encomenda? A tipicidade é essencial, né? É essencial. É isso que me deixa um pouco triste em algumas situações, em alguns autos que a gente vê ao longo desses meus 30 anos. Tá? É a mesma coisa na questão da responsabilidade solidária. Poxa, eu não coloco lá no processo porque o cara é responsável solidário. Tá? Não adianta eu indicar 11, 12, 11, 13 para parágrafo, né? Para dizer que ele é responsável solidário, a não ser naqueles casos em que eu consiga demonstrar o interesse comum. Mas, poxa, eu preciso efetivamente demonstrar qual o perfil, de onde vem a acusação e o fundamento dessa acusação. Senão, a acusação é falha. Me lembro dos meus anos, eu tenho 35 anos de júri, né? Agora eu estou afastado, mas eu tenho 35 anos, exatamente essa questão que eu tenho que anotar. E quando eu vi o contrato, eu desmontei. Aquilo que eu tinha pregado antes, falar, poxa, está demonstrado para mim aí que é por conta de ordem, está na DI, tem algumas outras coisinhas que não vieram e poderiam ter vindo ao processo por parte do contribuinte, mas o contrato, é claro, ele não foi descaracterizado. Ele não foi, a palavra certa é desconstituído por parte do fisco. Ele tinha que ir lá e falar, o contrato não serve por causa disso. Mas eu também, lendo o contrato, eu não achei que eu poderia dizer, olha, ele não é um contrato por encomenda, ele é nitidamente um contrato por conta de ordem disfarçado por encomenda. Eu vou acompanhar essa questão do contrato, só para realmente pôr posição, eu posso muito bem, assim, estou muito tendente a acompanhar também o Dr. Samuel, né? E também me perfilho aí a opinião do Dr. Rafael, uma vez que eu acho que a acusação ela tem que ser, nós temos um auto de infração, apesar de ser administrativa, é acusatório, né? E é uma peça acusatória que tem que se revestir de toda a legalidade supletivamente, inclusive do Código Penal e do Código de Processo Penal. Agora, então eu vou fazer o seguinte, doutor Ítalo, para realmente dar uma análise um pouco mais aprofundada desse contrato e dessa situação como um todo, porque eu realmente estou bem tendente a concordar com o voto do Dr. Samuel, né? Mas eu acredito que não há problema nenhum a gente dar uma analisada com um pouco mais de calma, vou ser muito sincero, não consegui analisar. Eu dou uma olhada e profiro o voto rapidamente, concordando, inclusive, né? Pode ser o que venha a concordar, ou então analisando com mais profundidade a questão, inclusive se houve algum tipo de má-fé na acusação de não ter feito especificada a modalidade, né, as notificações não terem sido especificadas na modalidade, de repente provas não terem sido juntadas por esse motivo, né, que foi uma das coisas que foram alegadas, mas assim, para mim agora eu posso fazer ou voto ou faço essa opção de vistas aí, até a gente pode para ver aprofundar um pouco esse tema aí realmente, e aí eu já profiro um voto que pode até acompanhar o voto do Samuel, não vejo problema nenhum. Problema. Dá uma vista, porque eu acho que essa questão de dizer o fisco não trouxe, ele trouxe o que seria o principal, poxa, ele trouxe o contrato.
né? Então, eu não posso dizer que ele se omitiu Exato. em relação à prova, Exato. coisa parecida. Exato. Ele trouxe o contrato. Aí ele não teria trazido o contrato. Aí o contribuinte caberia a ele, no ônus da prova, trazer o contrato. Até para esse tipo de análise, eu acho que seria interessante, doutor. Então, pode solicitar, que o voto já está registrado, você já consegue solicitar? Está feito. Concedido, então. Doutor Piero, o processo vai brevemente sair em vista, mas retorna já para a conclusão de julgamento, o doutor pode acompanhar quando do retorno. Agradeço. Obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado. Processo sai em vista com o doutor João Marcelo, retornando em breve. Seguindo aqui com a ordem de sustentações orais, auto de infração 450-535, New Age Indústria de Bebidas, relatoria do Dr. João Marcelo. Só pergunto, doutor Rodolfo, se há pretensão pela sustentação oral. Doutor Rodolfo, o senhor vai acompanhar? Excelência, já foi feita a sustentação oral, apenas acompanharei o julgamento. Perfeito, agradeço. Então, doutor João Marcelo, já tá aberto aqui para registro. Disponibilizar. Foi no sentido, a gente já tinha discutido esse voto, né, na última sessão, então vai no sentido de diligência, inclusive, para a gente saber dos impactos da DEI 401, mas eu vou disponibilizar para a gente ler junto aí. Feito o registro, senhor presidente, vou passar a leitura, tá? Trata-se de... Bom, o relatório a gente já leu, né? Eu vou diretamente aqui ao voto, porque é exatamente a questão da... Ele também faz um resumo aqui da autuação, né? Então, trata-se de auto de infração lavada em virtude de ter o contribuinte deixar de pagar o ICMS-ST, notadamente por não ter utilizado o preço final ao consumidor nas operações de saída realizada e por não ter item 1, e por ter se creditado indevidamente do ICM em operações de aquisição de mercadorias havidas com contribuintes detentores de incentivos fiscais concedidos ao arrepio do CONFAS, itens 2 a 4, em operações de aquisição de mercadorias para o desconsumo, item 5, aquisição de matéria-prima com inclusão indevida de PEN na base de cálculo, item 6, escrituração a maior do imposto destacado, item 7, e de entrada de mercadoria adquirido junto a contribuinte de quadrado simples nacional. Os fatos geradores reportam de janeiro de 19 a dezembro de 20. Temos que a recorrente alega no mérito, quanto ao mérito, alega que os créditos apropriados nos itens 2, 3 e 4 seriam legítimos, pois, segundo o seu entendimento, o artigo 15 da Lei Complementar 2475 teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 88, não havendo, portanto, a necessidade da existência de convênio legitimando eventual incentivo fiscal otorgado pelo Estado do Amazonas. Em que pese acima exposto, consoante a adesão recorrida, as folhas 4.372 e a representação fiscal em seu parecer, as folhas 4.441, esse egrégio tribunal, em sessão monotemática vida 24.3 de 22, firmou o entendimento de que os créditos referentes a essas operações são ilegítimos. Se não, vejamos ICMS Guerra Fiscal, Zona Franca, a sessão temática realizada em 24.3 de 22, decidiu por maioria de votos pela ilegitimidade de créditos de ICMS de contribuintes paulistas que adquirirem produtos advindos da Zona Franca de Manaus, contemplados por benefícios fiscais concedidos sem suporte normativo em convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAS,
Foram julgados na Câmara Superior do TIT 5 processos envolvendo o tema, por 9 votos a 7. O TIT resolveu pela legitimidade da exigência fiscal em autos de infração, considerando indevidos creditamentos efetuados nessas situações. As discussões tiveram como ponto principal a interpretação dos efeitos do artigo 15 da Lei Complementar 2775 e sua aplicação às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus e seus efeitos nas operações interestaduais relacionadas ao ICMS. Em outras palavras, temos por certo que esse egrégio tribunal havia assentado o entendimento de que os créditos gerados e tomados com base em benefícios fiscais que não possuíam respaldo em convênio celebrado entre os Estados deveriam ser considerados indevidos. Todavia, o plenário do egrégio do Supremo Tribunal Federal, em sessão de 1/12 de 23 a 11/12 de 23, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido contido na DPF 1004 de São Paulo, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos administrativos do Fisco Paulista e do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo que determinem a supressão de créditos de ICMS relativos a mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus, contempladas com incentivos fiscais concedidos às indústrias ali instaladas, com fundamento no artigo 15 da Lei Complementar Federal 24 de 75, nos termos do voto do relator, vencidos parcialmente os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, que apenas sugeriam redação diversa para o dispositivo do respeitável acordo, assim, ementa. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, atos administrativos do Fisco Paulista e do TIT, que determinam a supressão de créditos de ICMS relativos a mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus, contempladas com incentivos fiscais concedidos unilateralmente. Validade da concessão de incentivos fiscais relativos ao ICMS às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus, sem amparo em convênio celebrado no âmbito do CONFAS. Artigo 15 da Lei Complementar Federal 27 de 75, disposição integrante do quadro normativo recepcionado pelo artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias, exceção à regra do artigo 155, parágrafo 2º, 12G da Constituição Federal. Impossibilidade dos demais estados da Federação glosarem créditos de ICMS relativos a mercadorias oriundas da Zona Franca, contempladas com incentivos fiscais concedidos unilateralmente às indústrias ali instaladas, com fundamento no artigo 15 da Lei Complementar Federal 2775. Arguição conhecida e julgado procedente o pedido. Dessa forma, apresentado o caso, entendemos que ele não se encontra em condições de julgamento, pois entendemos que os eventuais efeitos da decisão judicial quanto à aplicação do pedido contido na DPF 1004 de São Paulo, presente caso concreto, antecedem qualquer outro debate. É, pois, imprescindível averiguar, através da inestimável colaboração da Procuradoria Fiscal da PGE, né, da Geral do Estado, os reflexos da decisão exarada na DPF 1004 de São Paulo na presente autuação fiscal. Dispositivo. Diante do exposto, opino pela conversão do julgamento em diligência à PGE, para que, em colaboração encarecidamente, esclareça os reflexos da decisão exarada na DPF 1004 de São Paulo na presente atuação fiscal. Após o cumprimento, poderá se manifestar o recorrente, posteriormente manifesta-se a ilustre representação fiscal, por fim, retornando feita à Câmara Julgadora para a continuidade do julgamento. É como eu voto, eu submeto meus pares para apreciação e devolvo a palavra ao senhor presidente, lembrando que nisso é para a gente ter uma maior certeza quanto à modularidade e o eventual recurso e resultado que a PGE teve em relação a essa demanda judicial. É isso, senhor presidente, lido. Perfeito. Doutor Tiago, alguma consideração? De acordo, presidente, eu entendo que também está na nossa lei, né, que a PGE ela tem aí uma prerrogativa de se manifestar nessas ações judiciais, né, e eu acho importante a gente ouvi-la nesse caso, porque afinal a última palavra aqui acaba sendo dela, né? Então é importante a gente ter pelo menos um norte aí da PGE. Obrigado. Perfeito. Doutor Samuel? Sem considerações, presidente, também. Doutor Zuli? Lamentável. Eu fico pensando o seguinte, olha, eu vou fazer um comparativo meio esdrúxulo, mas se eu considerar a questão do artigo 15, eu já falei sobre o artigo 15, já votei muito sobre o artigo 15, aí veio essa decisão, aí efetivamente ela patinou, e está acontecendo quase que a mesma coisa daquela questão relativa ao pagamento de imposto no caso das transferências de mercadorias entre estabelecimentos. Não tem muita diferença a forma de modulação, o que aconteceu, como está o andamento, mas, infelizmente, nós estamos nessa situação. Eu sou obrigado a concordar com a diligência para que nós tenhamos o norte, tá? E saber
o último ponto do andamento, pelo menos oficialmente, tá? Da situação dessa decisão do Supremo e a forma como efetivamente está ocorrendo essa modulação, porque até agora não vi nada de mais positivo. Eu sou obrigado a concordar com a dirigência, não tem dúvida nenhuma. Eu só lamento esse tipo de situação e até como iniciou-se essa discussão do artigo 15. Eu vou lhe acompanhar. Tá? Perfeito. Embora eu tenha reparos do artigo 15, embora tenha, efetivamente, eu vou dizer que isso tudo foi por água abaixo, tá? Diante dessa decisão do Supremo. Tá? Não temos mais como discutir isso, e só precisaria saber efetivamente qual vai ser o resultado e a forma dessa modulação, que eu ainda não vi, eu tenho acompanhado. Não. Perfeito. Também vou acompanhar o Dr. João Marcelo. Já iniciei a verificação do quórum. Os doutores podem confirmar aí. Todos confirmaram, votação iniciada. Embora a decisão de mérito me pareça muito clara, né? Sim. Parecendo até prescindível essa questão de ouvir, a gente precisa pelo menos entender se acabou ou não essa discussão. Trânsito em julgado, efeitos de eventual recurso, então esse é o ponto mais relevante aqui, modulação, claro. Então esses são os pontos mais relevantes. Doutor Zuli, pode confirmar aí o voto? Voto sim, só um minutinho. O que eu fiz aqui? Confirmado. Essa é a votação. Doutor Rodolfo, o processo foi convertido em diligência para a gente ouvir a Procuradoria-Geral do Estado sobre esse tema. Tá bom? Agradeço a presença do doutor. Muito obrigado, excelências. Tenham um excelente dia. Obrigado. Não há mais pedido de sustentação oral. O último processo aqui da pauta. Auto-infração 4092-568, Specs Tecnologia de Alumínio, relator é o Dr. Samuel, retorno de vista pelo Dr. João Marcelo, traz de um recurso de ofício. Eu vou primeiro, o Dr. João Marcelo consegue já registrar o voto, mas primeiro eu vou passar a palavra ao Dr. Samuel, só para ele contextualizar muito brevemente o que foi o voto dele. Doutorito, desculpa, Sim. Eu ia pedir uma gentileza, eu ia pedir para voltar para a pauta esse caso, porque é o seguinte, eu estava dando uma analisada, tá. E eu vi que essa operação com a Sorro, que é essa empresa, né, que foi considerado nota simbólica, porque assim, o fulcro do voto do Dr. Samuel é o seguinte, e eu até concordo, isso vem desde a decisão de primeira instância, quer dizer, a empresa foi autuada com base no relatório, mas a empresa nunca foi declarada inidônea pelo Rio de Janeiro. Foi uma terceira empresa que era de São Paulo. Então, assim, está se estudando toda uma situação de simulação. E assim, se realmente o terceiro, que é o caso, adquiriu a mercadoria, o doutor Samuel está com total razão, né? E a decisão de piso também. Mas, por outro lado, a representação fiscal juntou relatório, provas e tudo mais. E, inclusive, isso o doutor Samuel também analisou. E nessa análise, ele foi, inclusive, essa questão de ter sido não foi ajuntada na acusação, que é outro ponto que a gente pode debater. Mas eu acho que o ponto principal é esse processo. Eu estava consultando aqui processo até que já passar. Ele foi considerado paradigma. Esse mesmo contribuinte Sorro, nessa operação, foi considerado paradigma em outros processos pela Câmara Superior. E o que acontece? Eu descobri esse negócio ontem, né? Eu estava olhando, teve um processo que tem essa citação. Então, eu gostaria de aprofundar para saber, mas eu não consegui me aprofundar. Eu gostaria de aprofundar para saber realmente se é pertinente ou não, entendeu? Porque, assim, a priori, está correta a posição do Dr. Samuel, não tenho a menor dúvida. Mas eu quero ver como é que foi o entendimento em relação à simulação, porque aí eu não tenho... Se o receptor dessas notas é conivente com a fraude, e é isso que eu quero ver nos outros casos, e é isso que tem no relatório que foi juntado feito pela fiscalização especial, então eu acredito que eu possa contrapor essa situação. Então,
Eu gostaria de pedir desculpas, primeiramente, né? Mas como eu vi muito recentemente que isso já tinha ido para a Câmara Superior, exatamente essa discussão, eu gostaria de analisar o que já aconteceu por lá para voltar, para eu poder proferir meu voto. Meu voto é realmente no sentido de manter a decisão de piso, como foi o voto do Dr. Samuel. Mas como eu verifiquei que tem, e foi ontem eu verifiquei, que tem processos que já foram julgados, inclusive na Câmara Superior, em relação a essa mesma situação, eu gostaria de aprofundar um pouco mais. Perfeito. Eu peço desculpas. Imagina, o Dr. João Marcelo, você pretende retornar esse processo em próxima pauta ou não? Próxima pauta. Tá. A única coisa próxima pauta não, na outra, não na próxima semana, doutor, na outra. Por que eu pergunto isso? Porque eu tenho aqui duas possibilidades, ou devolver para a agenda da pauta ou devolver para o relator. Eu devolvendo para a agenda da pauta, aliás, de qualquer forma, você, depois de hoje, né? não, você perde o acesso ao processo se ele não estiver pautado. Então, como vai ser pretender na outra, na pior das hipóteses, você precisa baixar esse processo, caso você não tenha ele. Porque estava em vista, quando eu devolver para a agenda da pauta, a partir de amanhã, se ele já não tiver pautado na outra, você não acessa ele. Você não tem mais esse acesso de vista. Eu acho não. Eu tenho quase certeza que eu baixei ele integral. Não, mas durante o dia você consegue. Hoje, até o fim do dia, você consegue. Mas a partir de amanhã, como ele não vai estar pautado na próxima, você perde acesso. Aí você consegue... também é uma outra opção, doutor? A gente deixa ele pautado e volta na pauta logo no início, né? Não, é só a questão do seu acesso. Só isso. Mas aí depois, como eu consigo... aí ele vai voltar para a pauta e eu consigo pôr o voto. Consegue votar, acho que em preferência. Acho que esse vista se perde, mas você vota em preferência. Aí é só pro forma, isso não muda nada. Então eu vou devolver esse processo para a agenda da pauta, tá? E aí eu pauto quando você me avisar. Beleza, obrigado, viu? Tá bom? Desculpa, doutor Samuel. Imagina, que isso. Eu tomei um susto aqui na hora que eu vi o processo para minha relatoria, né? Eu estou dizendo, Não lembrava. eu estou muito tendente a concordar, né, doutor Samuel, porque realmente, como que eu posso autuar alguém se a empresa, até hoje, inclusive, a empresa está ok no cadastro, entendeu? Me parece, essa é a discussão desse caso, né? Agora, por outro lado, parece que essa empresa, ela foi montada, pelo que eu entendi aí do relatório, ela foi montada para justamente fraudar. Eu queria ver exatamente se essa empresa, essa PPX Rio de Janeiro, e a que recebeu, que é o caso, né? Specs, como ela está mencionada no relatório. Porque se ela tiver como mediante numa fraude, aí a gente já não está num caso que tinha que declarar, na minha concepção, né? Então eu quero aprofundar melhor isso daí. Só Perfeito. Isso, mas eu estava realmente tendente a acompanhá-lo mesmo. Perfeito. Eu devolvi esse processo para a agenda da pauta só para não precisar devolver para o relator, né? Que aí o Dr. Samuel quer receber esse processo de volta mesmo. Então, devolvi para a agenda da pauta, porque o processo o voto já está registrado por ele, e aí você consegue, depois só me avisa quando a gente puder pautar. Não, perfeito. Obrigado, viu, gente? Desculpa, senhor presidente. Imagina, se eu só terminar de encerrar aqui esse último que eu deixei em aberto. E todos encerrados, formalmente eu encerro a sessão de julgamento aqui no sistema, para que seja gerada a ata, e também encerro a sessão de julgamento agradecendo a todos os presentes. Peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação.